Olá, meu amado, minha amada, seja bem-vindo a mais uma lição incrível desta jornada. Hoje nós vamos falar sobre programar o coração. A lição é Programando o Coração. Mas algumas coisas importantes, antes de eu entrar no tema desta lição, eu queria compartilhar com você alguns aprendizados que eu adquiri na EPS, Escola do Profético Sobrenatural. Muitas coisas eu já falei aqui, mas são coisas pontuais para que você grave no seu coração. Primeiro, muitas vezes quando está escrito mente na palavra, no original da Bíblia está escrito coração. Segundo, nunca esqueça que você tem a mente de Cristo, o coração de Cristo. Então, a nova criatura pensa como Cristo. Terceiro, precisamos aprender a ter sensibilidade com relação ao nosso coração. E essa sensibilidade nos dará a possibilidade de consertar os pensamentos do coração caso estejam tortos. 4. Quando meditamos na palavra, escrevemos nas tábuas do nosso coração. Provérbios 3:3. 5. O coração é a tela. A palavra de Deus é a tinta e a meditação é o pincel. 6. Meditar não é decorar, mas sim criar uma imagem no coração. E essas mensagens se misturam com as emoções e aí são escritas no coração. 7. O que você vê pelo coração é o que você vai vivenciar. Olha só, existe uma regra comumente aceita entre os mestres e intérpretes da Bíblia, chamada Lei da Primeira Menção. Ela simplesmente diz que se você quiser entender qualquer assunto ou palavra na Bíblia, você precisa procurar onde ela foi mencionada pela primeira vez. Lá você vai encontrar a chave que realmente você deve ter para interpretar e compreender o seu significado. E aplicando a lei da primeira menção ao coração, nós temos que procurar onde ele foi mencionado pela primeira vez na Bíblia. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha só. Aqui nós temos a compreensão clara de como o coração funciona, o que ele é e como ele é programado. E nesse versículo aqui, há duas palavras-chave ligadas ao coração que nós devemos observar atentamente: imaginação e pensamentos. Observe que nessa primeira menção do coração na Bíblia, já nos diz que pensamos com o coração, não com o cérebro. E no contexto dessa passagem, as pessoas se tornaram tão más que Deus até se arrependeu de ter criado o homem. E isso entristeceu seu coração. Deus destruiu a terra através do dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. E a razão pela qual Deus teve que fazer isso não foi simplesmente porque o homem havia feito alguma maldade, mas porque ele tinha programado seu coração de tal forma que não havia nada além de maldade escrito nele. E uma vez que o coração transmite suas crenças ao cérebro, e este as envia ao seu corpo, Deus sabia que esse homem não faria nada além de agir com maldade. Em vez de permitir que a raça humana fosse extinta, Deus, em seu amor, ele salvou e protegeu um remanescente, Noé e sua família. As duas palavras-chave que eu mencionei, imaginação, em outras versões bíblicas da língua portuguesa, ela foi traduzida como desígnios, inclinações ou intenções. E a outra palavra, pensamentos, tem o seguinte significado: imaginação, está em seu sentido literal e é um substantivo relacionado ao verbo usado quando o homem molda uma peça de cerâmica. A palavra pensamentos também está no seu significado original. E aqui nós vemos claramente que o coração ele é programado quando nós direcionamos ativamente os nossos pensamentos
para formar imaginações. E quando os pensamentos do nosso coração se misturam com as nossas emoções, de modo que fiquem em perfeita unidade, significa que a mensagem então foi firmemente escrita em nosso coração. Muitas evidências científicas mostram que quando nós tocamos em determinados pensamentos e eles criam emoções fortes, a energia do nosso coração aumenta. E dependendo do que estivermos imaginando, quer sejam pensamentos positivos ou negativos, que depois se misturarão com nossas emoções positivas ou negativas, a comunicação do coração para o cérebro liberará substâncias saudáveis ou tóxicas. Você vai fazer uma relação das palavras e guardar na sua mente: família, escola, cônjuge, infância, pai, igreja. Essas 6 palavras. E depois de você olhar atentamente para essas palavras, eu convido você a relaxar, respirar fundo e fechar os olhos e continuar respirando fundo, fazendo uma respiração profunda. Então deixe que a sua imaginação passeie por essas palavras. E guarde na memória quais emoções foram desencadeadas em relação a cada palavra dessa. A emoção mais forte que você sentir em relação a esses pensamentos é o que o seu coração realmente acredita. Eu sugiro que você faça esse exercício agora. Dê pause nessa lição e faça esse exercício rapidamente. Depois refaça através das ações propostas. O que eu quero que você entenda é que não se pode enganar o coração. Você só experimentará aquilo em que seu coração realmente acredita. Se você, por exemplo, ao pensar no seu pai, teve um forte sentimento de raiva, talvez de rejeição ou até de dor, são essas as verdadeiras mensagens gravadas no seu coração. Não só programamos negativamente o nosso coração ao formar imaginações, mas também podemos reprogramá-lo a qualquer momento que quisermos, imaginando o bem que vem de Deus. Se você foi rejeitado durante a infância, é necessário reprogramar a crença do seu coração. Para isso você precisa aquietar o seu coração através da meditação e imaginar Deus como um pai amoroso, cuidadoso, que acolhe, que ama. E quando você fizer isso, até chegar ao ponto das suas emoções e pensamentos estarem em unidade, você terá reprogramado o seu coração. É incrível, é incrível. E eu incentivo você fortemente a não só ouvir as lições aqui dessa jornada, mas também fazer exercícios de meditação que eu coloquei em cada lição em anexo aí, em áudio. São ferramentas poderosas para reprogramar o seu coração e experimentar tudo o que Deus tem para você. Agora, como guardar o seu coração? Como eu mencionei no início, Provérbios 4:23, será uma mensagem-chave na sua vida. Nós devemos guardar o nosso coração cuidadosamente. A questão é como nós fazemos isso na prática. Lembre-se de uma coisa: quando nós imaginamos algo e as emoções se unem aos pensamentos, isso se torna uma crença do coração. Quantas mensagens escrevemos em nosso coração através, por exemplo, de filmes que nós assistimos? Quando nós assistimos a um filme sobre relacionamentos românticos, por exemplo, não estamos simplesmente passando o tempo relaxando, mas também estamos escrevendo mensagens no nosso coração. E essas mensagens se tornam uma parte muito forte de nós, que passa a afetar a nossa vida e nossos relacionamentos. Muitas vezes ela afeta até o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas escreveram a mensagem no coração de que o casamento só tem a ver com romance. Ou seja, através de algum filme que elas possam ter assistido. Talvez isso. Então, quando entra num relacionamento e o casamento não é como o coração delas acreditava que deveria ser, elas entram em crise. E como todos sabemos, casamento tem a ver com amor incondicional e rendição mútua, que são muito mais do que simples romance. E nós podemos aplicar o mesmo princípio aos filmes de ação.
Quando nós formamos pensamentos e imaginações de ódio, de violência, de vingança, e nossas emoções se unem a esses pensamentos, escrevemos uma mensagem em nosso coração. E infelizmente a religião nos ensinou a viver pela lei, em vez de termos um relacionamento direto do nosso coração com o coração de Deus. Se você viveu ou vive no meio religioso, talvez você já tenha escutado isso. Você não deve assistir a isso ou aquilo porque Deus não gosta. Não é isso? Isso é uma abordagem muito perigosa. A pergunta que nós precisamos fazer é simplesmente: que mensagem esse filme vai escrever em meu coração? Paulo parecia entender muito isso, de forma clara, quando ele disse lá em 1 Coríntios 6,12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Existem muitas coisas que nós podemos fazer, pois não são pecaminosas, porém são nocivas ao nosso coração. Então seja muito cuidadoso em relação aos filmes aos quais você assiste e as emoções que permite que se unam aos seus pensamentos. No momento mais difícil da vida dos discípulos, Jesus lhes disse, em outras palavras, que eles deveriam guardar o coração. Em João 14,1, Jesus disse aos discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Isto é, guardem o coração de vocês. Mas eles ignoraram as palavras de Jesus. E quando ele foi preso e crucificado, os discípulos fugiram. Nós podemos aprender com grandes heróis da fé, como Davi e Salomão. Davi, ele foi um forte guerreiro com um autocontrole incrível. Quando ainda ele era adolescente, ele matou sozinho um urso e um leão. E obviamente ele escreveu mensagens fortes de vitória em seu coração. E quando ele encarou o gigante, que provavelmente tinha o dobro da sua altura, ele trouxe à tona as imagens que ele já havia pintado na tela do seu coração, que eram de vitória. A vitória que ele teve contra o urso e contra o leão. Enquanto os fortes e treinados soldados do exército de Israel se viam derrotados, amedrontados em seu próprio coração, e por isso não conseguiram vencer o gigante, Davi conseguiu, pois ele tinha uma imagem diferente em seu coração. Davi, ele foi um líder e um rei extraordinário que conquistou muitas vitórias. Em um dos momentos mais difíceis de toda a sua vida, ele encontrou em seu coração a capacidade de se fortalecer no Senhor. Porém, esse homem extraordinário, que não pôde ser derrotado por um urso, por um leão, nem por um gigante, nem mesmo por um rei que odiava ele, que era Saul, por exércitos inimigos, ele foi vencido por uma mulher inocente. E como uma tragédia assim ocorreu, Vinícius? Tudo aconteceu porque ele não guardou seu coração. A maioria das pessoas conhece aquela história que quando Davi estava lá no seu terraço do palácio e viu uma mulher nua tomando banho, mas não guardou seu coração. E eu não creio que Davi tivesse problemas com imoralidade sexual, pois como rei, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. O que aconteceu foi que ele abriu a porta do seu coração e permitiu que as emoções se misturassem com seus pensamentos e então determinassem as ações dele. Essa história mostra de forma trágica a verdade poderosa de que as crenças do nosso coração controlam as nossas ações. Davi, ele não só cometeu adultério com a esposa de um dos melhores comandantes do seu exército, como também cometeu assassinato, matando aquele homem inocente para ter a esposa dele, que agora estava grávida de um filho do rei. Vejamos agora a vida do rei Salomão, filho de Davi. Ele foi considerado um dos homens mais sábios da terra. E no fim da sua vida também foi destruído por não ter guardado o seu coração. O mais triste nessa história é que foi o próprio Salomão quem nos disse para guardarmos o nosso coração. Porém, mais tarde ele mesmo não fez isso. Foi ele também quem disse para termos cuidado quando as mulheres tentam seduzir os homens e novamente não seguiu o seu próprio conselho. Nós sabemos por meio dos registros bíblicos que ele teve 1000 mulheres.
entre esposas e concubinas. Olha o que diz em 1 Reis 11:4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Olha só, nós vemos claramente que o coração de Salomão foi desviado por suas esposas e já não era fiel a Deus. Muitas vezes as pessoas ficam chocadas quando ouvem que algum grande homem de Deus caiu em algum pecado terrível. Não é isso? Você pode achar que essas pessoas incríveis que amam tanto a Deus e o servem tão bem jamais serão capazes de fazer tais coisas. Mas entenda o seguinte, que qualquer um de nós é capaz de fazer qualquer coisa se não guardarmos o nosso coração. Nenhum de nós que amamos a Deus acorda pela manhã e decide: hoje eu vou cometer um pecado terrível que vai destruir a minha vida. Claro que não. Mas se não guardarmos o nosso coração com cuidado, nunca se sabe o que nós podemos fazer. Mas independentemente do que nós façamos, o profundo amor de Deus por nós jamais mudará. E essa é uma verdade importante que devemos escrever constantemente em nosso coração. Se algum dia permitirmos que nosso coração nos desvie, será difícil sermos restaurados se não estivermos totalmente convencidos que Deus ama cada um de nós incondicionalmente. Agora, é você quem escolhe. Nós devemos sempre nos lembrar de que somos os únicos responsáveis da condição do nosso coração, ninguém mais. A menos que verdadeiramente nós aceitemos esta verdade, jamais nós conseguiremos guardar o nosso coração. Transferir para os outros a culpa da situação em que ele está é uma das coisas mais perigosas que podemos fazer. Por isso nos manterá vítimas das prisões que nós mesmos construímos. O que seria uma infelicidade, porque Jesus tem a vida mais incrível do mundo preparada para cada um de nós. E não conseguiríamos desfrutar daquilo do que Ele já pagou naquela cruz. Todos nós já fomos feridos ao longo da vida, sem exceção. E é natural para a natureza humana culpar aqueles que nos feriram, pela condição em que nosso coração está. Mas a verdade é que nós permitimos que essas feridas entrem em nosso coração. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi ofendido, enganado, ele foi negado, ele foi traído. Mas ele guardou o seu coração com cuidado e, portanto, ele foi capaz de cumprir o propósito de Deus. Mesmo na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o maltrataram. E quando as pessoas, especialmente aquelas que amamos e andam perto de nós, dizem e fazem algo que nos fere profundamente, é muito importante nós tomarmos rapidamente a decisão de guardar o nosso coração. As palavras e ações delas podem ser erradas, talvez até pecaminosas, mas isso não nos serve de desculpa para permitir que essas coisas machuquem o nosso coração. Os outros são totalmente responsáveis pelo que dizem ou que fazem, e nós somos plenamente responsáveis pela influência que permitimos que isso tenha sobre o nosso coração. Está entendendo? Quando os nossos pensamentos e ações se misturam em nosso coração, uma mensagem é escrita nele. Existem muitos estudos científicos mostrando a importância da coerência do coração e como ela influencia o nosso cérebro, bem como todo o nosso bem-estar. Em poucas palavras, o estado de coerência do coração é quando o nosso coração está no controle e as coisas estão em unidade. Quando aprendemos a escolher, assumir a responsabilidade por nossas reações ao que os outros nos fazem e amar em vez de permitir que sentimentos de raiva, de dor, de vingança conquistem nosso coração, nós o guardamos e assim podemos andar em grande vitória. Quando as pessoas nos ferem, nós temos a opção
de permitir que isso escreva uma mensagem de raiva em nosso coração, ou simplesmente nos voltarmos para o nosso interior e em silêncio dizer a nós mesmos: não importa, não importa o que você diga, o que você faça, de forma alguma eu vou permitir que isso entre em meu coração. Eu escolho perdoar você e guardar o meu coração com cuidado. Assim, nós formamos pensamentos de amor e de perdão para com essas pessoas em nosso coração. Eu gostaria de terminar essa lição você declarando assim comigo: Pai Celeste, sou tão grato porque não sou vítima. O Senhor me criou com o poder de programar o meu coração. E eu declaro que tenho tudo o que preciso para programar bem meu coração e farei isso diligentemente. Que esta lição tenha sido profunda, incrível e maravilhosa para você. Vamos à próxima lição. Até lá.